E aí, gente, esse aqui no episódio de hoje, 74, a gente vai falar sobre teoria da informação de novo. Só que na física, a gente vai separar isso aqui em duas partes. A primeira, de uma forma mais visual, com slides e tudo, e a segunda, mais falando sobre o tema. Isso aqui, na verdade, é uma introdução, uma segunda parte, que vai ser um pouquinho mais complexa, né? Então, eu poderia focar na termodinâmica, até porque a teoria da informação parcialmente nasceu na termodinâmica. Mas eu vou ficar mais em buraco negros porque é um tema mais interessante. Então a gente vai focar na teoria da informação, especialmente nessa questão de buracos negros. Por enquanto, né? Talvez em outro episódio eu falo sobre, em outro tema, né? Vai ter outro também que a gente vai ter que falar sobre a teoria da construção, que também tem a ver. Uma teoria que está sendo construída ainda, entre aspas, né? É que o nome é teoria da construção, né? Eu acho que ela está sendo construída é porque ela está em desenvolvimento ainda, né? Tem vários artigos sendo publicados nesse tema, principalmente da Chiara Marletto. Mas a gente não vai falar por enquanto sobre isso, mas tem a ver também. Então, vamos pegar uma introdução do que é um buraco negro pelo diagrama de Penrose. Então a gente tem aqui o cone relacionado à luz, né? A gente tem o espaço, a luz, tempo. E a gente tem a relatividade que explica essa relação, né? E mesmo nesse contexto a gente tem questões da relatividade sendo aplicadas. A gente tem aqui um diagrama que é um pouquinho diferente do que a gente vai ver posteriormente. Que a gente tem a zona de horizonte aqui, a singularidade, que é onde você não consegue escapar se você entrar nessa área, né? Enfim. E eu creio que o próximo é mais fácil de entender, que é esse daqui. Então, esse é o diagrama padrão de Penrose, né, relacionado à descrição geométrica abstrata de um buraco negro, né? Então você tem um espaço e você tem essa convolução aqui de gravitacional que fica maior na zona de horizonte. Então, vamos supor que eu sou Alice aqui, eu caio nessa área. Eu vou constantemente ser puxado pra cá, mas quando eu chego aqui é que a informação, no caso, ela se perde visualmente, né? Então, outro diagrama mais fácil de entender é aqui, que a gente tem uma coisa que é chamada de buraco branco também. É que não esquece cor, é só uma descrição. Até porque o nome original era Raio das Conferências de Schwarzschild, que é um ponto em que você tem uma grande quantidade de massa concentrada e pode ser o tamanho em si dessa quantidade pode ser pequena, é que ela tá condensada num ponto, pode ser tipo, em questão de tamanho assim, pode ser extremamente pequena, mas ela tá condensada num nível absurdo que cria esse efeito gravitacional gigante, né? Em vez de ser um corpo massivo como uma estrela, coisa do tipo, pensando numa estrela condensada, né? Que vai ficar claro posteriormente. Essa questão do universo paralelo vamos ignorar. Eu não acredito nessa teoria. Mas a questão é que há um momento que a informação, ela, entre aspas, se perde nesse contexto, né? Assim que ela passa a zona de horizonte, a informação é perdida nesse contexto desse objeto massivo, né? Gravitacional, né? Tem buracos negros que se rotacionam, né? Você consegue ver a velocidade axial desse buraco negro, né? E aqui é a zona de horizonte, a zona exterior, a zona de horizonte, diferente do que a gente vê aqui. Aqui a gente vê uma coisa mais 3D, né? E a singularidade no centro. Tem alguns tipos de rotação, né? Que é a retrógrada, sem rotação e a rotação prograde, né? Mas no geral são tipos de rotações diferentes. Tem alguns tipos de buracos negros que têm características diferentes relacionadas à rotação dele. Quantidade de massa, coisa do tipo. Essa é a escala em massa, desde uma anã branca, uma estrela de nêutron, um
buraco negro estelar até um massivo, né? Aqui mostra que a existência talvez de um intermediário, né? Mas existe essa questão dos estelares e dos massivos que são extremamente maiores em questão de quantidade de informação agregada ali, né? Aqui é o efeito Doppler, que pode ser usado aqui na questão relacionada a estrelas, mas nesse caso também pode ser usado no buraco negro, que é o efeito de distanciamento de corpos celestes. Então, por exemplo, o redshift, no contexto do efeito Doppler da relatividade, quer dizer que uma estrela está se distanciando de nós. O blue shift quer dizer que ela está indo na nossa direção. Então, quando você calcula usando técnicas de espectroscopia, né, essa questão, você consegue identificar se algo está distanciando de você ou não. E assim eles conseguem ver até que a velocidade está se distanciando e tal. E o buraco negro também tem como você fazer isso. Qualquer corpo que emite luz consegue você consegue fazer isso, né? E na verdade é por causa disso que inicialmente o George Lemaitre, vendo esse efeito, percebeu que o universo estava expandindo, né? Por causa exatamente desse redshift aqui na maioria dos corpos celestes. De novo, o tamanho, como a gente viu anteriormente, tem os estelares, intermediários e supermassivos. Tá até falando aqui sobre a origem formada depois de uma morte de estrelas massivas, como uma supernova, e os materiais conjuntamente formando aí esse corpo massivo extremamente denso, né? Aqui com a massa de 10 vezes o tamanho do Sol, e o tamanho é relativamente pequeno, né? 30 km. Então o tamanho do buraco negro é pequeno, exatamente por essa questão da quantidade de massa que está condensada e a forma que isso cria é totalmente diferente do normal, né? Tem também colisões de estrelas que falam que tem a ver com isso, mas enfim. Questão de criação de buracos negros é mais teoria. Aqui tem um exemplo de um jet relativístico que pode sair desse sistema. A gente tem aqui um buraco negro, uma estrela. Aí ela fica na área associada a um buraco negro. E aí forças começam a distorcer a estrela e a luz dela fica deformada até que parte da estrela começa a entrar dentro desse sistema do disco de acreção, né? E o resto fica expande para o espaço. E aí perto do buraco negro você consegue ver campos magnéticos que esse jet aí saindo de partículas. Mas não necessariamente você consegue calcular isso daí de forma tão clara. Mas é algo que alguns buracos negros possuem, né? No contexto da teoria de informação, a gente tem essa questão da entropia de Beckstein-Hawking, né? Que nesse caso é associada a essa imagem, né? A gente vê aqui a unidade de Planck relacionada à área. E a unidade de entropia é no escopo geral, a quantidade de informação dentro desse sistema topológico. Esse sistema topológico é totalmente abstrato, né? Não é necessariamente assim. Mas aqui é uma abstração topológica relacionada como você consegue usar a unidade de Planck para calcular de forma metros cúbicos aí áreas da superfície de um buraco negro, né? A gente tem um exemplo dessa entropia em que a área da superfície é SA, esse LP é a escala de Planck, a gente vê aqui, né? Planck length, só que aqui é uma área de Planck especificamente, e aí um conjunto delas que constitui exatamente a entropia. Aqui a constante gravitacional, a constante de Planck, a constante relacionada à luz, e no geral você vai ter a zona de horizonte, essa métrica aqui relacionada à relatividade, aquelas mesmas questões de antes. Esse R aqui é essa parte aqui,
com relação a. Não sei. A parte em coordenadas polares na descrição do geométrica desse sistema, né? Que usa as coordenadas de Boyer-Lindquist. Parece que ela só é usada nesse contexto. Não sei se provavelmente eu acho que parece que só é usada nesse contexto. Mas eu consigo imaginar mais. Pensa em coordenadas polares, que na física que você consegue entender mais ou menos. Só que num contexto geométrico diferente, né? M massa, J de angular momentum, que é o momento angular e, enfim. No caso, essa área aqui é a representação que geometricamente, entre aspas, a gente tem aqui. A gente pega a integral dessa área, as nossas horizontes continuamente, obedecendo aí as regras da relatividade. E analisando a massa e contexto axial aí desse sistema, né? Como se esse troço se move. Em resumo, né? E aí tem esse paper, Black Holes Information Theory, 2004, do Bekenstein também, que ele sugere, eu não sei se é a primeira vez que ele sugere aqui, mas é chamada GLS, né? Que é a segunda lei generalizada. A segunda lei da entropia diz que a entropia de sistema ou está sempre o mesmo ou sempre em crescimento, nunca ela diminui. Isso é assumido pelo universo e também é assumido por buraco negro, né? E nesse contexto a gente chama de Bekenstein bound essa questão relacionada a essa entropia, né? Que é o limite de Bekenstein, né? A soma das entropias do buraco negro junto com a entropia normal fora dos buracos negros não pode diminuir, ela tende a aumentar. E quando a gente fala de entropia, a gente também fala de questão de gravidade. Obviamente a gente não tem uma coisa necessária que seria quantum gravity, né? Que basicamente você não tem a questão quântica relacionada às partículas, que você consegue com a unidade de Planck, com a constante de Planck, pegar uma constante que explica como partículas se comportam em pacotes, né? Em seções. Nesse caso a gente não pode fazer isso, porque não existe uma constante nesse contexto de quantização gravitacional, né? Você quantizar a gravidade. Esse tema é muito mais complexo do que parece. Tem algumas teorias que tentam explicar, como a teoria das cordas, que diz que tudo do universo são cordas vibracionais de 11 dimensões. Eu discordo dessa teoria, por certas razões, mas também tem a Loop Quantum Gravity, que é mais relacionada a essa quantização da gravidade, mas nenhuma delas é aceita totalmente ainda hoje, nenhuma delas relata a verdade, né? Mas nesse caso seria muito interessante para a gente entender melhor como essa entropia funciona no contexto de gravitacional, né? Porque uma quantidade gravitacional também tem a ver com informação, né? Uma quantidade de informação relacionada a uma força que altera aí, nesse contexto do buraco negro, totalmente o espaço ao redor dele. O que eu fiz aqui? Acho que eu tava aqui. Outro contexto, outra questão que ele fala nesse paper, né, o Bekenstein. Essa entropia do buraco negro complica a questão habitual da consistência entre a evolução, que é a evolução do estado quântico dele, continuamente, né? Obviamente um buraco negro pode crescer, coisa do tipo. E a irreversibilidade exigida pela segunda lei, ou seja, que a segunda lei da entropia, que ou a entropia cresce ou fica na mesma, não deveria ser, no caso, violada, né? Só que a questão é, será que a entropia no contexto do buraco negro pode ser violada? E a questão da violação da entropia, que a gente chama de paradoxo da informação, é exatamente sobre Hawking Radiation ou radiação de Hawking. Que Hawking propôs que parte da matéria que era engolida pelo buraco negro saía em forma de radiação termodinâmica. Necessariamente era uma condição para ele necessária, e essa radiação seria informação saindo dele. A questão é, essa informação, ela é a mesma que entrou ou não? A informação dentro do buraco negro é destruída, e aí essa radiação termodinâmica que sai tem nada a ver com a informação que entrou, ou a questão é, a informação é destruída ou ela é propagada para fora?
Quando a gente fala de informação, a gente tá falando sobre quantidade de matéria. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma estrela que foi engolida, pode ser todos os tipos de materiais possíveis e imagináveis que o buraco negro pode engolir. Se uma nave, por exemplo, entrasse nele, ele engolir, obviamente a informação ali seria destruída ou não. Normalmente a gente pensa que seria destruída, seria normal, porque é um. Porque quando você chega na singularidade, você chega num contexto de uma gravidade tão forte que tudo que a gente pode pensar que a informação vai ser destruída. Mas quando a gente fala de informação, não numa nave, algo do tipo, né? Tipo um ursinho de pelúcia. Se você usar ou jogar lá dentro, ele vai ser destruído, obviamente, né? Mas a questão é, no contexto de informação relacionada a uma estrela, por exemplo. A informação é destruída ou não, né? Isso é o paradoxo da informação, é destruída ou não. Porque se tem radiation, tem informação saindo do ponto de vista termodinâmico, né? A questão é, no contexto desse paper da Beeckstein, parece bem claro, principalmente nessa parte que eu tô citando, que isso aqui é uma citação, tá? Eu não coloquei o aspas, mas tudo que eu tô falando aqui tá sendo citado. Eu traduzi aqui. Só que depois dessa parte que ele falou, essa parte aqui, exatamente, ele fala que provavelmente a informação, concordando com Haskell, né? Com Hawking, que a informação que entra no buraco negro é perdida. Já vai falar, né, que a GSL, que é aquela questão da generalização da segunda lei da termodinâmica, oferece uma boa maneira de obter a forma do limite holográfico de Susskind, que eu vou falar no outro episódio, na capacidade de armazenamento de informação de sistema espacialmente finito, né? Um limite relacionado a quanto de informação pode ser processada nesse contexto, né? Beleza, pausa. Vou introduzir outra coisa. Depois a gente volta para Hawking Radiation, né? Que é o No Hair Term. Parece que o Feynman, o Richard Feynman, não gostava desse negócio, né? Dessa descrição de No Hair Term. Hair em inglês é cabelo. Então seria em português teorema do não cabelo, né? Relacionado a buracos negros, né? E o Feynman parece que não gostava desse termo. Eu lembro de um livro que ele falou também, por exemplo, sobre muito electrodynamics, que ele também não gostava daquele negócio de quarks, né? Naquela formulação RGB. As cargas deles eram divididas em cores, quando essa distinção é totalmente sem sentido, né? Aqui também esse nome não tem tanto sentido, né? Que nem tipo, por que os cookies que guardam as nossas informações no site chama cookie, né? Não sei. Enfim, não importa. Esse teorema afirma que qualquer estática isolada de um buraco negro é necessariamente um buraco negro de Schwarzschild, que precisa de apenas o parâmetro livre, que descreve o espaço-tempo, que é a massa m, né? Vai dizer que nesse caso o buraco negro tem, na verdade, um fio de cabelo, entre aspas. Esse cabelo, gente, é entre aspas. Uma forma de descrever a relação estática dele. M, essa propriedade ainda é chamada de No Hair Term, e assim o buraco negro é chamado de bald ou careca, né? Mas é só uma descrição. É uma forma de explicar esse contexto, mas basicamente, em resumo, quer dizer que eles podem ser descritos apenas massa, carga elétrica e momento angular deles. Lembrando que o momento angular é massa vezes velocidade e o raio da circunferência desse sistema, né? Então, isso é mais ou menos a explicação do No Hair Theorem. Voltando para radiação de Hawking, né? A gente tem aqui uma explicação geométrica. Todas essas explicações geométricas, gente, são totalmente abstratas, tá? Não é realmente assim. A gente tem a singularidade, uma partícula que cai aqui, e essa partícula vai ter uma aniquilação dessa partícula no contexto quântico. Exatamente explica essa interação entre partículas, que nesse caso esse princípio de aniquilação vai fazer contexto essa radiação de Hawking, né? Então essa mesma partícula vai sair. A questão é, essa informação é a mesma? Ou tem gaps nessa informação? Enfim, é um contexto termodinâmico que é difícil de entender se essa partícula é destruída e a informação que sai não tem nada a ver. Por exemplo, vamos pegar, uma máquina que
eu ponho um bloco de papel e vamos supor que o papel é totalmente destruído, né? Fica tudo picado. Ou essa máquina incinera o papel e ele deixa de existir, né? Ele vira pó. Ou ele é parcialmente destruído, ou ele é reconstruído e jogado pra fora, né? Enfim, são algumas possibilidades, né? Tem uma pequena seção de uma das revistas da Nature que fala sobre essa questão, né? De um experimento tentando no laboratório fazer Hawking Radiation para ver se realmente existe, né? Então tem a explicação que eu já dei anteriormente, que a partícula cai aqui e depois sai em forma de termodinâmica de Hawking Radiation. E aqui é um exemplo de um experimento que usa ondas supersônicas aqui com fluidos e átomos, de fluidos e átomos, para tentar meio que replicar os mesmos contextos, entre aspas, de um buraco negro para ver se acontece essa radiação de Hawking, né? Eu ia falar, né, que aqui uma partícula seria absorvida pelo buraco negro e outros seriam emitidos as outras, né, seriam emitidas para o espaço na forma de radiação térmica. Essa definição de Hawking Radiation, né, que eu falei anteriormente. A partícula absorvida, que tem energia negativa, reduziria a massa do buraco negro. Aqui a gente não está falando de uma violação na segunda lei da entropia, né? A gente está falando no contexto que possivelmente poderia reduzir a massa dele, não de uma forma considerável, né? Vamos supor que ele reduz. Vamos supor que a Hawking Radiation ele faz o buraco negro deixar de existir, né? Então nesse caso seria uma diminuição de entropia dele. E esse é o paradoxo, né? Se a existência de Hawking Radiation pode permitir que a entropia do sistema diminua. Uma violação da segunda lei da entropia. Uma coisa que é importante na física: todas as coisas que a gente fala são generalizações. As constantes, tudo é generalização. A própria relatividade é uma generalização dos conceitos associados à física. Então, não é uma coisa fixa, absoluta. Nada na física é absoluto. Eu lembro de um livro do Feynman, que até fiz uma resenha no meu Instagram, um resumo, e ele falava basicamente isso: as constantes na física, você não pode pegar isso como se fosse uma coisa absoluta, né? Então eu creio que no momento não existe provas absolutas de uma violação na segunda lei da entropia, mas podem ter casos que ela acontece, somente em ambientes tão complexos como o de buraco negro, entre outros sistemas, né? Obviamente numa estrela essa redução de entropia não acontece, ou qualquer outro corpo celeste. Então a questão é o paradoxo da informação de Hawking relacionada a Hawking Radiation, né? Tem a ver com isso, né? Será que a entropia diminui? A entropia de Beck-Stein diz que não, né? A questão da destruição da informação, né? Hawking também sugeriu, aqui citando esse autor aqui, na Nature, Hawking também sugeriu que desaparecimento de um buraco negro destrói todas as informações sobre os objetos que caíram nele, né? Nesse sentido que a entropia de que a radiação de Hawking esgotaria o buraco negro uma hora, né? Que ele deixaria de existir. Contradizendo, a sabedoria aceita que a quantidade total de informação do universo permanece constante. E aqui, no contexto de termodinâmica, a gente define informação como a quantidade de informação no sistema, por exemplo. Você concorda comigo que uma panela com feijoada contém menos informação que uma estrela? Mas pode dizer, o que se diz com informação? Volume, massa, quantidade de energia. Então todas essas coisas têm uma quantidade maior, ao ponto de que você simular no computador uma panela com feijoada, né? A termodinâmica é relacionada à temperatura, moléculas e coisas do tipo, questão de fluidos, de água, enfim. A massa da panela, a massa da feijão. Questão química também, que também envolve na termodinâmica. Tudo isso é mais fácil de calcular computacionalmente no computador do que buracos negros colidindo, por exemplo, que é um terror aí para computadores mesmo, supercomputadores atualmente. Então a questão é que simular
sistemas com mais informação demanda mais capacidade computacional que outros. Tem um paper que até vou deixar na descrição, que eu já falei em outro episódio, que é uma simulação de 3, acho que era 1 trilhão de partículas num supercomputador. Eles rodaram por uma semana esse programa para simular 1 trilhão de partículas, que seria simular uma galáxia pequena. Uma cluster de galáxias. Não, uma galáxia não, na verdade, uma cluster de astros pequena. Por uma semana demorou para fazer esse sistema tão pequeno comparado a uma galáxia como um todo, né? Era uma cluster de astros, né? Imagina simular todo o universo, né? Seria uma quantidade de qubits não, de bits enorme, né? O Kirk Lloyd diz que era 10 elevado a 120. Mas enfim. Será que a entropia no universo permanece constante? Nesse paper do Seth Lloyd, que é um dos caras mais importantes nesse tema sobre computação quântica, sobre buracos negros na teoria da informação, Seth Lloyd é um cara que é um dos meus favoritos, né? Leonard Susskind, Scott Adams, Seth Lloyd são os meus favoritos. Que estão vivos ainda, né? Creio eu. Nesse paper ele sugere que... E tem muitos outros caras também que sugerem que tem nada a ver essa questão de destruição de informação em buracos negros, e que na verdade a Hawking Radiation seria uma forma de, entre aspas, computação. Você pegar a informação, mas não destruir ela. Porque a questão que uma das principais leis da física é que a conservação de energia, né? Que a energia não pode ser destruída, ela é apenas transformada, né? A lei de Lavoisier, que eu ouvia meu professor, né? Meu diretor lá na escola, Marcão, que manjava de tudo, de química, de física, que ele falava, né? Que eu lembro dele falando dessa questão da lei de Lavoisier, como é importante. Isso daí que eu lembro até hoje que ele falou, né? Professor do ensino médio, diretor também da escola que eu estudava, né? Que era na época era o NSL, lá na Lapa. Enfim. Que era Nossa Senhora da Lapa, acho que é o nome da escola, enfim. Eu lembro de lembrar de como ele falava da lei de Lavoisier, né? Na época do ensino médio. Então, será que a informação é perdida no buraco negro? Por isso que esse paradoxo da informação é importante. No contexto do Seth Lloyd, ele fica com a opinião mais fácil. Quer dizer que a entropia não diminui e que a informação não é perdida. Nesse contexto, né? E ele cita a teoria das cordas e M-theory para isso, mas enfim. A questão relacionada aqui, né, desse artigo aqui, sobre o experimento para simular buracos negros, né? Construindo um buraco negro, né? Poderia ser um buraco negro ser imitado no laboratório, usando átomos super frios, uma nuvem de átomos super frios, e o buraco negro artificial poderia parecer emitir informação, né, em Hawking Radiation, né? Flutuações quânticas no vácuo do espaço produzem fótons virtuais, né? Às vezes um par deles fica atrapado atrás da zona da zona de horizonte antes que eles destruam a si mesmos, né? Forçando as partículas a se tornarem reais. E o fóton escapa pela radiação de Hawking, né? Agora o artificial, né? Átomos ultrafrios, talvez dando supercondução, uma coisa assim. Nesse contexto aqui, usando fónons. Com flutuações quânticas produzem pares de partículas virtuais. Com aniquilação aí. Annihilation creation de partículas. Nesse caso, pacotes de som chamado fónons. Se um desses fónons cai em uma região supersônica, que no caso que é produzida aqui, com fluidos e tal, ele é atrapado esses fónons, né? O que cria uma versão sônica de Hawking Radiation. É uma forma de tentar criar radiação de Hawking através do uso de fónons, né? Com uso de tecnologia supersônica nessa questão, né?
Átomos trafegam mais rápido que a velocidade do som no tubo, criando uma zona de horizonte. A zona de horizonte, né? Event Horizon, né? Então, como o átomo é mais rápido que o som, tem que criar o mesmo efeito que acontece no contexto de buraco negro, né? Que tem aquela distorção da luz que ocorre, né? Ele vai dizer, né? A aniquilação dos fótons em queda agem como medida, transferindo as informações contidas na matéria para a radiação de Hawking de saída. A questão é, nesse contexto aqui desse experimento, a informação é perdida ou é preservada? E o experimento seria a mesma coisa que um buraco negro? Enfim. Agora a gente vem pra parte que eu mais gostei dessa pesquisa. Porque sempre quando eu vou fazer esse tipo de episódio, eu tenho que ler bastante. E esse aqui foi um dos melhores. Eu já tinha lido paper pra outro episódio sobre. Que eu citei anteriormente do Cephalid. Que citava a possibilidade de usar buracos negros como computadores, né? Do ponto de vista teórico, né? Aqui ele mostra um exemplo do laptop mais forte de todos, né? Com velocidade de 10 elevado a 20 Hz, memória de 10 elevado a 31 bits, que é muito mais do que a gente tem hoje em dia, que consistiria de 1 kg de plasma quente em uma caixa de 1 litro. Esse sistema, né, aceitaria dados codificados em partículas de posições, velocidades e spins, né? Então é um tipo de computador quântico usando plasma, talvez. As partículas interagem, colisões são arranjadas para fazer operações, como a NOT gate, na parte de teoria da computação. E a colisão pode causar partículas para mudar de spin. Rotação, né? As partículas saem desse volume e as propriedades podem ser mensuradas e transladadas. Esses sistemas cada vez mais diminuem conforme a energia diminui. Parece que está sugerindo uma diminuição da entropia. Violando a segunda lei da termodinâmica, parece? Não sei. A questão aqui, um computador usando um buraco negro, essa parte eu achei interessante. A velocidade aumentou, né? Antigamente era 10 elevado a 20 Hz, memória de 10 elevado a 31 bits. E, gente, pra você ver o nível disso daqui, isso daqui é maior do que milhares de vezes todos os supercomputadores da Terra juntos. Só esse daqui. Agora, esse daqui é muito mais ainda, né? 10 elevado a 35 Hz. Se você comparar isso com a velocidade de supercomputadores atuais, você vai ver como o negócio é tryhard. E a memória de 10 elevado a 16 bits. Que consistiria de um buraco negro consistido de 1 kg em um volume de 10 elevado a menos 27 metros em raio de circunferência, com dados em instruções, né, que são codificadas na matéria. Lembrando que a gente usa silício para fazer transistores, a gente usa agora computação quântica para fazer, a gente usa DNA para fazer DNA computing. Então, nesse caso, é um tipo mais extravagante, né? Eu não tô dizendo que isso aqui é possível, mas teoricamente é interessante para teoria da informação. Na sua descida, as partículas interagem com esse laptop monstruoso, né? Exceto que a gravidade também é importante nesse contexto de governar as leis que não são entendidas, né? Que eu até cito nesse texto, nessa parte desse livro, do Scientific American. E esse artigo, Black Hole Computer, está na capa. Eles falam sobre os temas, mas aqui está na capa. Ele fala sobre quantum gravity seria importante para essa questão também. E o buraco negro emite radiação, que é chamada de Hawking Radiation. Novas teorias sugerem que a radiação poderia, e aqui é a parte importante, carregar input computacional se a informação que entra no buraco negro não é destruída. Então, se a informação no buraco negro não é destruída, então tudo isso daqui é possível teoricamente, assim, põe teoricamente lá nas alturas, né? Obviamente isso daqui é só teórico, né? Uma coisa que não é teórica, por exemplo, que é armazenar informação dentro de uma molécula. Molécula não, mas tem tantos mols de uma estrutura genética, né? Em adenina, guanina, citosina e timina. Com cada nucleotídeo você colocando 00, 01 pra fazer de forma binária, você consegue
armazenar muito mais informação do que um chip de silício, que qualquer tipo de forma de armazenamento. Só que aqui é um outro nível, né? Mais que DNA Computing, né? Se você não entendeu nada que eu falei agora, é só ir no episódio 33 do nosso podcast. E ele vai dizer aqui, eu vou pegar umas partes do texto, né? A energia cósmica de densidade observada é de 10 menos 9 joules por metro cúbico, tal que o universo contém 10 elevado a 72 joules de energia. De acordo com o teorema de Margolis-Levitin, que também é importante na computação, que esse teorema, na verdade, é relacionado à taxa de computação limite, que pode ser programada em qualquer tipo de sistema que exista na física. E pode ser performada até 10 elevado a 106 operações por segundo. Então esse aqui é o limite proposto pelo teorema de Margolis-Levitin. O seu computador, quando você está jogando seu Minecraft, seu emulador de Nintendo Wii, está rodando aí o jogo a carregar essas imagens em operações por segundo no seu chip, na sua placa de vídeo. E você pode fazer isso, vamos supor que seja 10 elevado a 2 operações por segundo, ou a 10, enfim. Nesse caso, a 10, perdão, acho que não é tanto assim não. Por segundo é muito menos. No computador comum. Mas aqui, nesse contexto, o máximo seria 10 elevado a 106 operações por segundo. E o total de 10 elevado a 123 operações durante seu tempo de vida. Em outras palavras, o universo performou o máximo possível de operações permitidas na lei da física, né? Então isso aqui, gente, é uma generalização. A gente tá indo para um contexto aqui que isso daqui é ciência da computação mais avançada possível, né? Tem até um paper interessante para deixar na descrição, que é o Is the Universe a Quantum Computer? Do Max Tegmark. Tem o do David Finkelstein também. Só a questão aqui é que tem um número de operações que o universo, se a gente pegar que o universo é um sistema fechado, que ele tem começo, meio e fim, que é possível no máximo, né? O legal é que eles estão aplicando isso pro universo. Mas pra falar, o que o universo tem a ver com o computador? Tudo. Porque computador, gente, na verdade, tudo na física é matemática aplicada, tudo na química é matemática aplicada, tudo que existe é matemática aplicada. A matemática aplicada é basicamente uma forma de descrever o que você observa. E quando a gente tá falando, por exemplo, de uma estrela, a gente tá falando de questões relacionadas à forma que o hidrogênio se forma, a quantidade de hidrogênio que aquela estrela tem como combustível. Tudo isso pode ser visto do ponto de vista físico de algoritmos também, ao ponto de você conseguir simular no computador o comportamento de uma estrela, a criação de uma estrela e a morte dela. Você sabe como ela funciona. O que ele está tentando dizer aqui é que é o número em questão de informação que ele cita em joules de energia. Pensa em energia e pensa em capacidade computacional do universo como um todo. Então, quando, por exemplo, uma galáxia foi criada por Deus, na minha opinião, não, é verdade, né? Tem uma quantidade de informação que é processada ali para aquela formação acontecer. Então essa formação, ela pode ser vista do ponto de vista da teoria da informação, porque ela pode ser computada computacionalmente, simulada no computador. A formação da Lua, por exemplo, a formação da Terra, enfim. A questão é que é isso que ele está tentando dizer, que tem um limite, tem um, isso que é esquisito, tem uma upper bound na capacidade computacional do universo. Em outras palavras, o universo performou o máximo de operações permitida pela lei da física. Se não tem nada que eu falei, eu vou tentar explicar melhor no resumo, na descrição, no comentário. Aqui vai falar, mas o princípio holográfico implica que o universo pode armazenar no máximo 10 elevado a 123 bits. Tem outro paper que ele diz 10 elevado a 120, né? E aí, Seth Lloyd, por que você aumentou aqui? Ele vai dizer que é o mesmo que o número total de operações. Isso aproxima a qualidade, não é coincidência. O nosso universo está próximo da densidade crítica, né? Aqui eu vou falar mais no próximo episódio, mas esse daqui já foi outro episódio.
que considerando toda a quantidade de massa, energia do universo e adicionando também o que ele fala que é os gravitons, dá 10 elevado a 120. Mas tem um paper que ele diz que é 10 elevado a 70. Se você não tira aí matéria escura, eu acho que no caso. A opinião do Seth Lloyd, tá? Não é minha. Então esse número aqui aumentou comparado ao outro paper, né? Não sei porquê. Aí você pode falar, mas como assim em bits? Como eu disse, aí, por exemplo, pega uma panela de feijão. Você pode, do contexto da teoria da informação, dizer que tem uma quantidade de bits processada. Conforme a entropia daquele sistema cresce, conforme a temperatura cresce, nesse termodinâmico, que a densidade dos gases cresce ali na panela, que tem fogo embaixo, né? Aumentando a temperatura. Mais partículas colidindo, tem mais informação sendo. A entropia está crescendo, mais informação está sendo processada. Quando diz processada, é no contexto da comparação de computador, no contexto de que, por mais que seja uma operação física e química, ela tem características computacionais. Como eu disse, você pode simular computacionalmente uma ebulição de uma panela de pressão em bits. Então essa mesma comparação. Aqui ele fala, por exemplo, na matéria escura, que elas estão relacionadas a... Eu não entendi, sinceramente, velocidade de memória nesse contexto. E na matéria que teria mais capacidade em memória e velocidade do que matéria... Perdão, energia escura, que eu sinceramente não sei o que é. Matéria escura eu sei que é a parte que não dá pra medir, tipo, você mede a velocidade da galáxia, a quantidade de massa dela, e você vê que parece que ela tem mais massa do que é visualmente aparente. Isso é matéria escura. A energia escura, não sei. Enfim, esse foi o episódio. Isso aqui foi uma introdução ao tema. Ainda tô lendo outros papers pra terminar esse episódio. Não sei se vai ter mais. É um tema que tem muito a ver com computação quântica, então não é difícil assim. Você não precisa saber de... Assim, você precisa ser um físico quanto field theory nesse contexto da teoria da informação em física. Mas é importante que você saiba física quântica, física clássica, termodinâmica, e que você... Eu creio que principalmente sobre computação quântica. Eu acho que é muito importante, porque a teoria da informação tem tudo a ver com computação quântica, né? E esse tema tem muito a ver com computação quântica também, porque se a gente pegar o paper de David Finkelstein, vou deixar na descrição que o universo é um computador quântico. Então é uma questão que é interessante de falar, né? Vou deixar tanto o paper do Max Tegmark nesse tema e David Finkelstein, que são teorias diferentes, né? O paper do David Finkelstein que eu acho bem difícil de entender, por sinal. Enfim, era isso. Esse episódio foi bem legal de fazer, por isso provavelmente eu vou fazer uns 2 a mais dele. Se você gostou e quer mais episódios desse tipo e tem sugestões para outros temas na teoria da informação ou outros temas, pode pôr na descrição, né? Enfim, era isso. Lembrando que o meu ponto de vista aqui é na ciência da computação. Então eu não sou físico, embora eu estude física. Eu li o livro sobre física quântica recentemente, enfim. Embora eu estude teoria nuclear também, enfim. Eu sou mais da teoria da computação. Então, tudo que eu falei hoje tem a ver com uma perspectiva da teoria da computação, principalmente. E eu creio que da perspectiva do Seth Lloyd é a mesma também. Enfim, gostei bastante de fazer esse episódio, foi bem legal. Até o próximo.